Olá, tudo bem? Sou o psicólogo Manuel Carvalho e neste programa falaremos sobre atendimento psicológico online. Utilizamos hoje a tecnologia para praticamente tudo, seja para conversar com amigos, manter relacionamentos sociais, como forma de entretenimento, forma de comprar e ter buscas e informações de produtos e serviços, inclusive para trabalho. Mas também utilizamos a tecnologia como uma forma de buscar orientações, intervenções e serviços relacionados à nossa saúde. Pesquisa recente apontou que 8 em cada 10 pessoas que têm acesso à internet a utiliza para buscar informações a respeito da sua saúde. Relatório de 2017 da Organização Mundial de Saúde identificou o Brasil como o campeão em prevalência de transtorno da ansiedade. E uma outra pesquisa apontou que depressão e o transtorno da ansiedade estão entre as 5 principais doenças mais pesquisadas na internet até o ano de 2018. Então podemos perceber que a relação entre as doenças emocionais, transtornos psicológicos e a saúde psicológica e a internet tem uma forte ligação. E aí, pensando nisso, o Conselho Federal de Psicologia, dentro dessa realidade, publicou uma resolução no ano de 2018 que mudou significativamente a forma como os profissionais de psicologia podem prestar os seus serviços através das tecnologias. E aí, neste programa, nós falaremos sobre essa resolução. Resolução 11 de 2018. Mas quais são e como podem ser ofertados os serviços conhecidos como atendimentos psicológicos online? Quais serão os principais desafios e que orientações é importante que o profissional ou a profissional tenha ao prestar esses serviços tecnológicos? Não saia daí, logo após a vinheta, nosso programa será sobre atendimento psicológico online. Você já ouviu falar em TICs? TICs é a forma como os serviços psicológicos prestados através de tecnologias da informação e da comunicação são conhecidas no sistema Conselho, popularmente chamados de atendimento psicológico online. Então, recentemente, agora em 2018, o Conselho Federal de Psicologia publicou uma nova resolução, a de número 11 de 2018, que mudou significativamente a forma como os profissionais de psicologias podem ofertar os seus serviços através das tecnologias. Neste programa, apresentaremos as principais mudanças trazidas por essa resolução de 2018. Mas apesar dessa resolução ter sido publicada no ano de 2018, o Conselho Federal de Psicologia já tem trazido uma preocupação com os serviços tecnológicos há quase 25 anos, quando em 1995 publicou a Resolução 002, que proibia a possibilidade de se prestar atendimento psicoterapêutico por telefone. Nessas quase 2 décadas foram publicadas outras resoluções regulamentando os serviços psicológicos através da tecnologia. De uma forma geral, essas resoluções elas trouxeram, em primeiro lugar, que não era possível ofertar atendimentos psicoterápicos por tecnologia, apenas em caráter de pesquisa e de forma experimental. Outros serviços psicológicos poderiam ser ofertados sim através das tecnologias, como seleção de pessoal, orientação profissional, reabilitação cognitiva, entre outros. Mas a principal configuração dessas resoluções é que esses serviços eles teriam que ser temporários, até no máximo 20 sessões, e não eram permitidas todas e qualquer tecnologias. Por exemplo, as mídias sociais não eram regulamentadas para se praticar esses tipos de serviços tecnológicos. Mas o que mudou com a nova resolução, que entrou em vigor em novembro de 2018? É o que nós vamos falar a partir de agora. A Resolução 11 de 2018 do Conselho Federal de Psicologia foi publicada, na realidade, em maio do ano passado, mas esta só passou a entrar em vigor a partir de novembro. Mas quais foram as principais mudanças trazidas por essa resolução? De uma forma geral, podemos dizer que ela ampliou consideravelmente a possibilidade de prestação de serviços psicológicos através dos meios tecnológicos. E ela traz um novo paradigma, onde a gente pode identificar 2 principais mudanças que essa resolução trouxe para esses tipos de serviços. Vamos conhecer. A
primeira grande mudança que eu identifico é o cadastro que o profissional precisará fazer junto ao sistema Conselhos para poder ofertar os serviços psicológicos. Com essa nova resolução, o profissional terá que fazer o cadastro no site EPSI. EPSI é um sistema nacional de cadastro de profissionais que ofertarão os serviços tecnológicos por meio de TICs, junto ao sistema Conselhos. O que mudou? Anteriormente, era necessário que, além do cadastro do profissional, esse profissional também criasse e cadastrasse um website, um site sobre os serviços psicológicos que ele ofertaria. E também esse site ele tinha uma série de requisitos que precisavam ser cumpridos. Além disso, havia uma limitação de tipos de tecnologias. Por exemplo, as mídias sociais, como eu já dito, não poderiam ser formas de prestar serviços tecnológicos. Com a mudança da nova resolução, o profissional não precisará ter esse investimento em sites. Existem por aí, vocês podem verificar, diversas empresas que desenvolveram websites específicos como plataforma para que colegas, psicólogos e psicólogas pudessem ofertar os seus serviços através da tecnologia. Com a nova resolução, não mais será necessário ter vínculos ou prestar serviço através desses websites. Será simplesmente necessário o cadastro do profissional ou da profissional junto ao sistema Conselhos e uma prévia autorização do sistema Conselhos para que aquela profissional ou aquele profissional possa ofertar os seus serviços através das tecnologias, informando inclusive que tecnologias ele utilizará para prestar esses serviços, podendo ser inclusive mídias sociais. A segunda grande mudança trazida pela Resolução 11 de 2018, e ao meu ver a mais significativa delas, é a ampliação dos serviços psicológicos que podem ser ofertados por tecnologia, incluindo a psicoterapia online. Com essa resolução, praticamente não há restrições para os tipos de serviços que podem ser ofertados através de tecnologias para crianças, jovens, adultos e idosos. Vejamos o que a Resolução 11 de 2018 trata sobre a possibilidade dos serviços psicológicos através das tecnologias. Artigo 2, inciso 1. Consultas e atendimentos psicológicos de diferentes tipos de maneira síncrona ou assíncrona. Inciso 2, os processos de seleção de pessoal. E inciso 3, a utilização de instrumentos psicológicos. Como vimos, a nova resolução não faz distinção em relação aos tipos de serviços psicológicos que podem ser ofertados através das tecnologias, ampliando consideravelmente os tipos de serviços ofertados, desde consultas, atendimentos, até mesmo processos de avaliação psicológica. Mas veja bem, é de responsabilidade técnica e ética do profissional identificar se a consulta, o atendimento ou o serviço psicológico pode ser ofertado de acordo com a necessidade e a demanda do serviço. Além disso, é de responsabilidade do profissional identificar qual é a melhor tecnologia para atender os objetivos daquele serviço. Outro ponto importante em relação aos serviços é que não há, como havia anteriormente, limitações do tempo que esses serviços podem ser ofertados. Lembrando, anteriormente era até 20 sessões. A resolução atual não traz nenhuma regulamentação sobre o tempo de serviço. Então não há essa limitação mais das 20 sessões. E essas tecnologias de comunicação, elas podem ser usadas de forma síncrona ou assíncrona. O que seria uma comunicação síncrona? Seria aquela que é realizada de forma simultânea, como por exemplo, contato telefônico, videoconferência ou mensagens de mídias sociais respondidas no mesmo momento. E assíncrona seria aquelas comunicações onde as mensagens não são transmitidas de forma simultânea, como por exemplo um e-mail, uma correspondência, entre outras formas. Mas existe alguma condição em que os serviços ou atendimentos psicológicos ofertados por tecnologia não podem ser realizados? Vejamos o que trata a Resolução 11 de 2018. Artigo 6 da Resolução 11 de 2018. O atendimento de pessoas e grupos em situação de urgência e emergência pelos meios de tecnologia e informação previsto nesta resolução é inadequado, devendo a prestação desse tipo de serviço ser executado por profissionais e equipes de forma presencial. Artigo 7.
O atendimento de pessoas e grupos em situação de emergência e desastres pelos meios de tecnologia e informação previsto nessa resolução é vedado, devendo a prestação deste tipo de serviço ser executado por profissionais e equipes de forma presencial. Acabamos de verificar que o Sistema Conselhos de Psicologia considera inadequado o atendimento psicológico por meio de tecnologias em casos de urgência e emergência. Um exemplo de um caso de urgência e emergência pode ser entendido o atendimento de um paciente em um quadro agudo e sintomático de um transtorno psicológico. Nesses casos, esse tipo de serviço é considerado pelo Sistema Conselhos inadequado, sendo que esse paciente deve ser encaminhado para atendimento da equipe presencial. Já em se tratando de emergência e desastre, o atendimento psicológico através de tecnologias é vedado. Nessas situações, como aconteceu agora recente, em Brumadinho, lá em Minas Gerais, a profissional de psicologia não poderá ofertar serviços psicológicos através de tecnologia. Nesses casos, os clientes e pacientes devem ser encaminhados para uma equipe presencial para prestar esse suporte e esse atendimento. Artigo 8. É vedado o atendimento de pessoas e grupos em situação de violência de direitos ou de violência pelos meios de tecnologia e informação, previsto nesta resolução, devendo a prestação deste tipo de serviço ser executado por profissionais e equipes de forma presencial. Por fim, outra vedação aos serviços psicológicos através de tecnologia são situações que configurem violação de direitos ou violência contra a pessoa atendida. Nestes casos, não será possível a prestação dos serviços através das tecnologias. Um ponto importante sobre essa vedação é que a colega psicóloga ou psicólogo pode iniciar um serviço tecnológico e só durante este serviço identificar que há uma configuração de violação de direito ou um caso de violência. O que fazer nesses momentos? A resolução determina que o profissional deverá entrar em contato com uma equipe presencial para prestar esses serviços e o profissional ou a profissional facilitará a comunicação das informações já colhidas até então. Bem, pessoal, chegamos ao fim deste programa, onde falamos sobre atendimento psicológico online e as grandes mudanças que a Resolução 11 de 2018 do Conselho Federal trouxe. Podemos ver que hoje não é mais necessário ter um website cadastrado no Sistema Conselhos para ofertar esses serviços. É necessário apenas um cadastro e a prévia autorização do Conselho Regional de Psicologia. Também vimos que ampliou consideravelmente os tipos de serviços psicológicos que podem ser ofertados através das tecnologias, inclusive não havendo mais limitação de tempo. Há sim 3 situações onde esses serviços eles não podem ser realizados. Em casos de urgência e emergência, casos de desastres e também em situações de violação de direitos ou de violência contra a pessoa atendida. Nestes casos, é recomendado o atendimento presencial. Por fim, o nosso próximo programa, nós falaremos mais sobre o cadastro e o EPSI do Sistema Conselhos, para que você, profissional de psicologia, possa ofertar os seus serviços através das tecnologias. Mas se você ainda tem alguma dúvida sobre atendimento psicológico online, deixa teu comentário nesse vídeo ou encaminha para o nosso e-mail, que estará na descrição deste vídeo. Nosso próximo programa será sobre a solicitação do cadastro junto ao Sistema Conselhos, plataforma EPSI, mas também responderemos as suas dúvidas e falaremos dos desafios e quais são as principais orientações para que você, profissional de psicologia, possa ofertar os seus serviços através das tecnologias de uma forma técnica e ética. Sou o psicólogo Manuel Carvalho, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever em nosso canal e nos acompanhar. Grande abraço, tchau, tchau.